Olá, pessoal. Sou João Botega, promotor de justiça em Santa Catarina, coordeno o Centro de Apoio da Infância, Juventude e Educação aqui do Estado e coordeno também a Comissão Permanente da Infância e Juventude do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e estou muito feliz e muito honrado aí pelo convite de poder estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né, nesses próximos 30 minutos aí, falar um pouquinho desse tema tão importante, tão sensível, né, e quais são os principais pontos, né, de atenção na nossa atuação enquanto Ministério Público na defesa da inclusão da pessoa com deficiência. Então, sem mais delongas, porque, né, o tempo é curto e há muito que se falar, obviamente não vou conseguir esgotar o tema, só uma introdução realmente, mas eu preparei alguns slides para a gente poder conversar um pouquinho e vou a partir de agora apresentá-los e aí a gente vai conversando a partir desses nossos slides. Mas antes disso, eu queria também fazer a minha autodescrição ou audiodescrição, né? Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, uso uma barba aí por fazer, óculos redondo, tenho 30 e poucos anos, mais perto dos 40 já do que dos 30, e estou sentado no meu gabinete, né, no fundo branco, com uma estante com alguns livros, e estou com uma camisa, uma blusa rosa e uma camisa azul. Bom, vamos lá. Bom, então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a importância da educação inclusiva e a atuação do Ministério Público. Foi essa, nomeei, né, essa fala dessa maneira, e queria iniciar essa nossa conversa, né, primeiro discutindo, a gente precisa, né, para entender o que é educação especial, a gente precisa entender o que é deficiência, né, e entrar nessa discussão, obviamente que não vamos esgotar ela aqui, mas introduzir, apresentar essa discussão das diferenças de concepções entre o que é deficiência, né? Nós temos o modelo mais tradicional, conhecido, né, historicamente constituído, que é o modelo médico individual, e um modelo mais recente, que surge aí das lutas, né, dos movimentos sociais das pessoas com deficiência, que traz, então, a deficiência para o campo contextual, né, o modelo social de deficiência, e no meio desses dois, né, há esse modelo biopsicossocial que alia, então, saúde física, né, problemas de saúde física, com fatores ambientais. Então, para entender, né, o que é deficiência, nós temos que, primeiro, né, não considerá-la, né, temos que desmistificar, né, a deficiência como algo ruim, né, uma catástrofe, um imprevisto isolado, né, que seja desprendido de qualquer ligação com questões sociais. Segundo o modelo, né, esse modelo médico tradicional, que é o senso comum também, né, que a gente compreende hoje, eu mesmo pensava assim antes de me aprofundar um pouquinho mais nesse tema, né, mas então, segundo esse modelo mais tradicional, a exclusão vivida pelas pessoas com deficiência é fruto unicamente delas mesmas e o foco da abordagem é sempre em busca da reabilitação e da correção, para a maior aproximação possível com um padrão de, aspas, normalidade, né? Na contramão dessa concepção, surge, então, né, o modelo social da deficiência, que, como eu disse, né, desse movimento político, né, de pessoas com deficiência, que compreende a deficiência como uma construção social advinda da relação de uma pessoa com uma sociedade que não acolhe a sua variação corporal, ou seja, decorrente da reunião de duas condições indissociáveis, quais sejam a pessoa, em sua integralidade, e as barreiras físicas, comunicacionais, econômicas, atitudinais e sociais impostas pela sociedade na qual ela está inserida. E aí eu trago aqui um trecho da professora Débora Diniz, que tem um livro muito interessante, né, que está até disponível na internet, inclusive, chamado O que é Deficiência. Recomendo muito a leitura desse texto, né? A Débora Diniz diz o seguinte: houve, né, com esse movimento do modelo social de deficiência, né, uma inversão na lógica da causalidade da deficiência entre o modelo médico e o modelo social. Para o primeiro, a deficiência era resultado da lesão, ao passo que para o segundo,
ela decorria dos arranjos sociais opressivos às pessoas com lesão. Para o modelo médico, a lesão levava à deficiência. Para o modelo social, sistemas sociais opressivos levavam pessoas com lesões a experimentarem a deficiência. Como eu disse, né, atualmente, embora o modelo social seja já reconhecido por diversas normativas nacionais e internacionais, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, de modo geral, né, o modelo médico ainda orienta o senso comum, levando, então, né, a constantes discriminações, atos de violência e desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência. Então, compreender, né, a diferença entre o modelo médico e o modelo social, a partir desse quadro, né, também, que eu trouxe aqui para o nosso debate, é muito importante, para a gente compreender, de fato, do que estamos falando quando falamos de deficiência e quando falamos de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que surge também a partir do modelo social de deficiência, ou seja, que nós precisamos retirar as barreiras que impedem que os alunos ou alunas com deficiência integrem a rede regular de ensino. Então, aqui é um outro quadro, né, do modelo médico versus modelo social, né, que enfatiza muito, né, o modelo médico problema, ou seja, o indivíduo é deficiente, e o problema no modelo social é a sociedade que é exclusiva, ou seja, a sociedade que não inclui, né, que exclui aquela pessoa. Então, essa concepção, né, essa compreensão do que é deficiência vai gerar uma série de ações, né, e uma série de demandas a partir daquilo que nós entendemos, né, do alicerce que está construindo, então, essa nossa compreensão sobre o que é deficiência, né? E aí a gente começa a passar, então, né, de identificar as barreiras que impedem o acesso e não apenas o problema, o suposto problema, né, ou a deficiência, ou a lesão física, ou intelectual, ou mental que aquela pessoa tem. Bom, e a partir dessa, então, né, que a gente começa a entender por que há esse movimento, né, tão importante, tão bonito, né, em todo o mundo, mas aqui no Brasil em especial, de garantir a inclusão dos alunos e alunas, das crianças e adolescentes com deficiência na rede regular de ensino. Nós temos, então, uma série de normativas, eu vou falar sobre elas daqui a pouco, mas o que se considera, né, aluno com deficiência no Brasil, né? Nós temos uma Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, né? É um documento que eu recomendo muito a leitura também, está disponível na internet, né? É só buscar e fazer a leitura. E esse documento, então, estabelece que se consideram alunos com deficiência aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física ou mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras, olha o modelo social aparecendo aqui, né? Em interação com diversas barreiras, podem ter restringido a sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, né, que são considerados equiparados a pessoas com deficiência por lei no Brasil, né? Síndrome do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades de superdotação, né? Também são públicos da educação especial. Nós esquecemos desse público também, né? Demonstram, então, um potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e razão de tarefas em áreas do seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão dislexia, disortografia, disgrafia, descalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros, né? Então, num contexto muito geral, né, quando a gente fala em aluno com deficiência, nós estamos falando dessa gama imensa de diferenças humanas, todos nós somos diferentes, né? E precisamos compreender as pessoas nas suas diferenças. Bom, quais são os principais marcos normativos, né, quando a gente fala sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva? A Declaração Mundial da Educação para Todos, a Declaração de Salamanca,
a Convenção da Guatemala, que foi promulgada no Brasil pelo decreto, né, de 2001, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, aprovado pela ONU em 2006, que o Brasil é signatário. Esse é um documento muito importante, que também é muito importante que todos nós conhecemos, até para fazer o controle de convencionalidade, né, de leis e normativas infralegais aqui no Brasil. E aqui dentro, no plano nacional, nós temos a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, vários dispositivos aí que estão nessas leis, a Lei Brasileira de Inclusão, e aqui chamo especial atenção, né, para os artigos 27 a 30, e nós temos, inclusive, já referendado isso, né, numa decisão muito bonita do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Edson Fachin, que considerou constitucional esses dispositivos, inclusive aplicando e tornando-os aplicáveis, como a própria lei já estabelecia, né, às escolas particulares, né? Então, é o sistema de ensino como um todo, não só o público, que deve ser inclusivo. As escolas particulares também têm o dever, a obrigação legal de garantir a inclusão de todos os alunos e todas as alunas com deficiência. Lembrando que as escolas particulares não podem cobrar valores a mais, né, mensalidades em valor superior, por conta da deficiência de um aluno, né? Isso é ilegal, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, e já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, e que há um crime, né, estabelecido na LBI, que, na verdade, uma alteração promovida na LBI numa outra lei, né, que é o crime de recusar matrícula à pessoa com deficiência pelo motivo da deficiência, né? Então é muito importante que todos nós, Ministério Público, estejamos atentos, porque há uma série de, não são todas as escolas, obviamente, mas infelizmente há algumas escolas ainda que resistem à inclusão, escolas particulares, inclusive, né? E nós precisamos atuar, porque muitas vezes essa negativa da matrícula não vem de forma expressa, né? Ela vem de forma escamoteada, com discursos assim de que mas nós não temos condições de receber esse aluno, é melhor você ir para outra escola que é mais acolhedora, que é mais inclusiva, ou seja, há um processo de convencimento daquela família, né? Ou já temos alunos com deficiência demais. Esses argumentos não são válidos, né? Todas as escolas, públicas ou privadas, devem acolher e incluir os alunos, e todos os alunos com deficiência, né? Então é muito importante conhecer esses artigos, né? Conhecer a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, né? E duas resoluções muito importantes do Conselho Nacional de Educação, né? A resolução número 2 de 2001, que institui diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, ou seja, e lá está, né, definição, os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, e a resolução número 4 de 2009, que são as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado da educação básica. E aqui não vou aprofundar a questão do AEE, né, porque eu sei que vai ter uma aula específica sobre isso, mas aqui, né, trazendo o que é o AEE, né, um conceito do AEE, tem a função complementar ou suplementar à formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem barreiras, olha o modelo social aqui, né? Eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. Esse é o que está disposto, né, na resolução número 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, que eu recomendo também a leitura. E nós temos esse documento que é muito importante, né, o documento mais importante da educação brasileira, que é o Plano Nacional de Educação, e temos os planos estaduais e os planos municipais de educação, que são leis, né, que estabelecem metas e estratégias para o período de 10 anos em todo o Brasil, da educação, e, infelizmente, um documento que está engavetado em muitos territórios, né, sendo cronicamente descumpridos, e o Ministério Público tem, né, nós temos um projeto aqui no Ministério Público de Santa Catarina de monitoramento dos planos de educação, e nós temos, então, esse dever, né, de, como fiscal, como guardião da ordem jurídica do regime democrático, assegurar que os planos de educação saiam das gavetas, né, e virem uma realidade concreta. E uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação trata especificamente da educação especial, né, é a meta 4. A meta 4 vai dizer que nós temos, então, que universalizar
para a população de 4 a 17 anos, ou seja, para todas as crianças e adolescentes em idade escolar, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui isso foi um grande debate que houve, né? Se seria obrigatoriamente ou preferencialmente. Preferencialmente, mas assim, tem que ser muito excepcional para que esse aluno não esteja na rede regular de ensino, mas se ele não estiver lá, ele tem que estar matriculado em algum centro especializado, né? Muito, muito, muito excepcionalmente, isso pode acontecer, temos que atentar para isso também, né? Então, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Então, o primeiro desafio nosso é garantir que todos os alunos, todas as crianças e adolescentes com deficiência estejam estudando, né? Seja na rede regular de ensino, preferencialmente, ou seja em outro estabelecimento, porque nem isso essas crianças tinham acesso. Muitas crianças ainda permanecem completamente alheias ao sistema educacional, né? Então, nós precisamos matriculá-las, precisamos garantir a inclusão dessas escolas, dessas crianças, e essa inclusão deve se dar preferencialmente, né? 99,999% dos casos na rede regular de ensino, somente sendo possível, por motivo muito excepcional, muito justificado, que essa criança permaneça em outro estabelecimento. E aí, trazer esses dados, né, sobre a educação especial, o quanto esse movimento, né, vem crescendo no Brasil, e o quanto é importante a gente lutar por isso, né? Esse primeiro gráfico aqui, né, do canto, que traz, então, essa mudança, né, a gente fica muito claro, assim, quando a gente vê esse X se formando, né? Em 1998, 87% das crianças estavam matriculadas em escolas especializadas e classes especiais, apenas 13% na rede regular de ensino. Somente em 2008 que houve essa transição para que a maioria das crianças, veja, 2008, gente, né? 2008, não faz tanto tempo assim, que a maioria das crianças passaram a estudar na rede regular de ensino. Olha o quanto isso tem avançado no Brasil. Quando a gente olha para esse gráfico aqui do lado, né, que esse dado aqui é até 2010, eu trouxe para mostrar esse X, né, essa mudança de paradigma e mudança de ação concreta nos nas nossas escolas. E os desafios que surgem, né, a partir de tirar, a partir do momento que nós tiramos essas crianças da invisibilidade, os desafios que surgem também com a inclusão escolar, da rede regular de ensino. O dado de 2019 que nós temos é que não é mais só 68%, 87% das matrículas se davam ou se dão, né, em ambientes inclusivos, né? Nós temos que trabalhar para chegar a mais de 90%, 95%, 99% das matrículas em ambientes inclusivos. Porém, né, nós temos esse grande desafio, porque nós conseguimos avançar na inclusão, ou seja, os alunos estão, de fato, cada vez mais acessando a rede regular de ensino, porém nós temos o problema da permanência, né? Não adianta incluir se nós não garantirmos permanência e aprendizagem desse aluno, as 3 dimensões da educação, né? Para todos os alunos, só para aluno com deficiência, acesso, permanência e aprendizagem. Nós conseguimos garantir acesso, mas ainda temos muita dificuldade em garantir permanência. É isso que esse funil da inclusão demonstra, né, esse gráfico aqui de baixo, ou seja, o que ele está nos dizendo? Né? Na educação, no ensino fundamental, 3,3% das matrículas são da educação especial. No ensino médio, apenas 1,7%. Onde estão esses alunos, né, que não estão chegando até o ensino médio? E quando vamos para o ensino superior, isso é pior ainda, 0,5% das matrículas no ensino superior são de alunos com deficiência. Ou seja, nós temos um grande desafio, né, paralelo a esse, de incluir as crianças, os adolescentes na rede regular de ensino, de garantir que eles permaneçam, né, que eles possam avançar ano a ano, e para avançar nós precisamos ter um sistema inclusivo que garanta também a aprendizagem, que esses alunos possam aprender de acordo com as suas possibilidades, aprender e poder avançar nas demais etapas e níveis da educação. Bom, feita essa introdução mais ampla, né, sobre o que se compreende por deficiência, o que se compreende por educação especial na perspectiva da educação inclusiva, eu queria discutir um pouquinho com vocês, né, as principais demandas que chegam ao Ministério Público, sobretudo
falando aqui do Ministério Público de Santa Catarina, né, de onde eu falo, mas eu acredito que sejam demandas que se repitam aí em todo o país, né? O primeiro desafio é garantir a obrigatoriedade de matrícula de todos os estudantes com deficiência na rede de ensino regular, né, conforme os artigos da Constituição Federal, o artigo 58 da LDB, o Plano Nacional de Educação, toda essa política que eu já mencionei anteriormente. Nós temos ainda, infelizmente, muitos movimentos, né, que querem, em vez de, ainda com aquele olhar, né, do paradigma, do modelo médico, né, do modelo individual de deficiência, dizer, não, mas esse aluno não é bom ele ficar na escola, né, ele não aprende nada, nós não temos como lidar com esse aluno, nós temos condições de lidar com esse aluno, com autismo, com uma deficiência, com um transtorno desafiador opositor, e há um movimento, infelizmente, de exclusão desses alunos, né? Então, o Ministério Público tem um dever, tem uma função muito importante, né, de garantir que esses alunos permaneçam, se matriculem e permaneçam na educação do ensino regular, e que a gente possa desconstruir esses mitos, né, quebrar essas barreiras que impedem o acesso e a permanência dessas crianças e adolescentes. E para isso, nós precisamos, eu tenho falado isso muito para os meus colegas aqui, né, fomentar a criação de uma política pública de educação especial, né? Esse é o grande desafio de construir essa política pública, seja em alguns estados, aqui em Santa Catarina, né, no estado a gente conseguiu avançar, ainda muito longe do ideal, mas conseguimos avançar aí com o Conselho Estadual de Educação, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas sobretudo nos municípios, né, nos municípios pequenos, não há uma política de educação especial, ou seja, ninguém sabe o que faz quando tem lá uma criança com deficiência, acaba matriculando, mas não atende de forma adequada, aí vira uma guerra lá, porque quer o segundo professor, mas não tem uma regulamentação para contratá-lo, contrata às vezes o segundo professor de maneira indevida também, né? Temos que ter essa compreensão de que o segundo professor ele é importante para alguns alunos, mas não é a panaceia para todos os males. Não adianta dizer que tem segundo professor e achar que isso é inclusão, não é suficiente, né, para ter uma educação inclusiva. E para isso nós precisamos, então, construir essa política pública. A partir desses marcos legais que eu já mencionei, construir essa política pública a partir da expedição de normativas, né, preferencialmente uma resolução do Conselho Municipal de Educação, no caso dos municípios, né, ou do Conselho Estadual de Educação, no caso do Sistema Estadual de Ensino, que vai abranger as escolas estaduais e as escolas particulares, que fazem parte do sistema educacional, do Sistema Estadual de Ensino, aquelas de ensino fundamental e médio, né? Então, os sistemas municipais ou estadual de educação precisam ter normativas claras a respeito do que é a educação especial, de quais são os serviços que devem ser disponibilizados, né, para os alunos com deficiência. Então, precisamos dessa normativa. E aí, lembrando, né, que os municípios que têm sistema próprio, eles têm autonomia, eles não precisam necessariamente seguir a mesma política do Estado, desde que sigam, né, as normativas nacionais, mas há a possibilidade de fazer a possibilidade de ter diferenças entre as normativas do Estado e dos municípios que têm sistema próprio. Precisamos de uma formação inicial e continuada para todos os profissionais da educação. Não é formar apenas o segundo professor, não apenas o auxiliar de turma. Todos os profissionais, o professor regente, ele deve ter formação em educação especial, ele precisa conhecer, né, ter uma formação mínima para poder entender as demandas específicas, para poder olhar para esse aluno e compreender as suas potencialidades e como ela pode, essa professora ou esse professor, derrubar essas barreiras que impedem esse aluno de acessar, permanecer e aprender na escola. Então, formação é fundamental, né? Criação dessas equipes multidisciplinares, para que haja, então, essa avaliação, né, e acompanhamento dos casos de educação especial, e a construção de fluxos para assegurar o acesso aos serviços especializados em educação especial, né? Porque senão fica aquele Deus nos acuda, né? A família procura o Ministério Público apresentando um laudo médico, né? E aí o laudo médico ele não é suficiente para o acesso aos serviços especializados, é necessária essa avaliação da equipe multidisciplinar, com pedagogo, com assistente social, né, com psicólogo, se for o caso. É essa equipe especializada que, a partir do laudo médico, né, vai identificar se esse aluno tem uma demanda específica para a educação especial e qual serviço especializado ele vai acessar. Né? Eu já vi laudo médico, acontece muito, o próprio médico dizendo, laudo médico, o médico diz, precisa de segundo professor.
Mas quem é um médico para... Qual conhecimento pedagógico tem esse médico para definir se esse aluno vai ser atendido pelo AEE no contraturno ou por um segundo professor de turma? Então, precisamos construir esses fluxos com clarezas, né? Muitas vezes nós somos procurados pelos pais. Os pais vêm nos procurar, e eu compreendo, né? Por que isso acontece, infelizmente. Os pais nos procuram dizendo, eu quero tirar o meu filho da escola porque ele não está aprendendo nada. Ele está na escola regular, eu quero colocá-lo lá na PAI, somente na PAI. Nós temos que fazer esse movimento, né? Não é excluir esse aluno, mas sim verificar quais são as barreiras que estão impedindo que esse aluno aprenda lá na escola, né? E transformar essa escola num espaço inclusivo. Esse é o nosso desafio, né? E para isso nós precisamos de uma política pública, né? Não dá para ser feito assim de qualquer jeito, não dá para ser feito de forma amadora, né? Cada caso a gente vê o que faz, não. Uma política pública envolve todos esses elementos, né? E muitos outros que não vai dar tempo de eu abordar aqui também. E aí assegurar que as instituições de ensino ofertem todos os serviços de educação especial. Aqui em Santa Catarina, nós temos uma resolução do Conselho Estadual de Educação que vale para o Sistema Estadual de Ensino, né? A resolução 100 do Conselho Estadual de Educação, 100 de 2016, que traz, então, o atendimento educacional especializado, o intérprete de Libras, o professor bilíngue, o guia intérprete, o segundo professor de turma, o instrutor de Libras, o profissional de apoio escolar, e cada um desses serviços vai ser acessado de acordo com as necessidades de cada estudante, a partir do laudo médico, mas também da avaliação da equipe multidisciplinar. Existe um fluxo hoje, né, aqui no estado, e esse fluxo, quando foi estabelecido lá em 2016, ele reduziu significativamente a judicialização dos casos, né, porque hoje a família sabe que pode procurar a escola vai encaminhar essa documentação para a regional encaminha para a Fundação de Educação Especial, que vai fazer uma avaliação do caso, devolve para a escola. Então, esse fluxo já está, de forma fundamentada, né? Esse fluxo já está muito mais claro, estabelecido, e isso, essa política pública, né? Quando foi construída aqui no Estado, permitiu um avanço significativo da inclusão e da garantia dos direitos dos alunos com deficiência. Lembrando, então, como eu disse, né? Que, né, claro, o Estado e os municípios, eles têm autonomia, né? Para fixar a sua política de educação especial, mas, ao exercerem a sua competência legislativa, né, devem respeitar as balizas legais gerais instituídas por diplomas federais, com fulcro no artigo 24, né, inciso 9, parágrafo 1º da Constituição Federal. Lembrar que não é obrigatória, né, porque isso eu já ouvi também, né, não é obrigatória a contratação de uma equipe multidisciplinar para cada escola, não é isso, né. O município deve contar com uma equipe de referência, dependendo do porte do município, tem que ser mais de uma equipe, né, dependendo do seu município muito pequenininho, pode ser uma equipe que vai atender essas demandas quando necessário, mas essa equipe, lembrando, não se confunde com a equipe psicossocial prevista na Lei 13.935 de 2019, que estabeleceu que todos os sistemas de ensino devem ter um assistente social e um psicólogo. Essa equipe é uma outra equipe, uma equipe de educação especial é uma equipe, a equipe que vai fazer o atendimento psicossocial nas escolas sem tocar na questão da educação especial é uma outra equipe, né? E aí, em muitos casos, né, os municípios acabam fazendo, né, os convênios com entidades especializadas, como as APAES, né, para, inclusive, permitir que haja o provimento dessa equipe multidisciplinar, o atendimento no contraturno em algumas situações, né. Então, esse convênio não é ilegal, não é ilícito, muito pelo contrário, às vezes ele é bem-vindo, desde que ele esteja inserido nessa política pública, né. Não é fazer convênio com a APAE para colocar todas as crianças lá na APAE, né. Quando necessário, ela pode ter um atendimento na APAE, sobretudo de saúde, né, porque o AE deve ser feito preferencialmente na própria escola onde o aluno estuda, né, e nem para tirar a matrícula da rede regular de ensino e colocar lá na PAI. Não é essa a finalidade. É um convênio para outros fins, né. Bom, alguns outros desafios, né, que nós temos ainda no que diz respeito à atuação do Ministério Público é a definição da escolaridade mínima para o profissional de apoio escolar, que não é o segundo professor, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né. Nós temos, então, muitos municípios que acabam contratando estagiários ou profissionais sem habilitação na educação especial, porque a LBI não trouxe essa escolaridade mínima, né, para o profissional de apoio, não é o segundo professor, é o profissional de apoio escolar. Então, é necessário que os municípios estabeleçam, os estados, né, estabeleçam, então, um regramento de habilitação mínima desse profissional. A resolução 4 do Conselho Nacional de Educação de 2009, né, que eu já falei para vocês, determina que o profissional do atendimento educacional especializado, o AE, né, deve ter formação específica em educação especial, mas não especifica se basta um curso de curta duração. O ideal é que haja
uma formação mais alongada, né, porque esse AE vai atender essas crianças no contraturno, sobretudo no contraturno, né, então o ideal é que seja uma pessoa com uma pós-graduação, por exemplo, né, em educação especial, e para isso é necessário uma valorização também desse professor, né, não dá para pagar um piso no magistério e achar que vai conseguir conquistar, né, vai conseguir arregimentar professores com habilitação específica, com formação em pós-graduação em educação especial, né. O grande problema, né, um dos grandes problemas dos pedidos de desligamento da rede regular de ensino, já falei sobre isso um pouquinho, né, os pais muitas vezes os procuram, as escolas os procuram, dizendo esse aluno não tem condições, né, olha o modelo médico aqui, em detrimento do modelo social, quem tem que se adaptar é a escola para aquele aluno e não o aluno para aquela escola, né. Então, o que a nossa resolução 100/2016 do Conselho Estadual de Educação aqui de Santa Catarina permite muito excepcionalmente, inclusive esse dispositivo é até criticado por muitos especialistas, né? Mas há essa previsão, mas somente pode haver o desligamento quando o laudo emitido por uma equipe multiprofissional, não é assim o pai que disse, o juiz que determinou, né? O médico que disse, não. Um laudo emitido por uma equipe multiprofissional prescrever que a permanência no ensino regular importa em graves prejuízos ao aluno. Não é a escola que tem dificuldade, mantê-lo na escola, mesmo com todas as adaptações necessárias, mesmo quebrando todas as barreiras, ainda assim importam graves prejuízos, não é qualquer prejuízo, graves prejuízos ao aluno. E esse deve ser ouvido, né, sendo possível, ou a sua família e a equipe pedagógica da escola, todos têm que concordar, mesmo tendo laudo e a família não concordar, ou o aluno não concordar, ou a equipe não concordar, o aluno permanece no ensino regular. E a nossa Fundação Catarinense de Educação Especial ainda deve aprovar esse entendimento. Então vejo como há requisitos, né, para que esse desligamento ocorra de maneira muito, muito, muito excepcional. E, como eu disse, ainda assim esse dispositivo sofre críticas que eu considero até justas, em certa medida, né, porque o ideal é que todas as crianças tivessem acesso ao ensino regular e que a gente adaptasse as escolas para que esses alunos pudessem ser recebidos. Nós temos um grande problema com relação ao vínculo, né, do contrato de trabalho dos profissionais de educação especial. A maioria, infelizmente, ainda são, a imensa maioria, né, são contratos temporários, e aí você não consegue fazer, de fato, né, uma política bem construída, com formação inicial e continuada desses profissionais, desses professores, né. Então, a importância de nós olharmos para isso também. E, como eu disse, a autonomia dos sistemas, né? A diferença entre a política de educação especial do sistema do ensino estadual e dos sistemas municipais de educação, né? E aqui lembrar, né? Porque nós às vezes confundimos, né? Ah, tem uma resolução do Conselho Estadual de Educação. Essa resolução vale para o sistema estadual de ensino, não vale para o sistema municipal de ensino. Se o município tem um sistema próprio para as suas escolas públicas municipais, né, vale a resolução ou a normativa do município, né? E a resolução do Conselho Estadual de Educação vale para as escolas estaduais e públicas estaduais, né, e para as escolas particulares de ensino fundamental e médio, tá? E aí essas políticas podem ter divergência, né? Às vezes eu vejo, mas eu queria ter acesso a tal serviço, mas não tem previsão desse serviço, por exemplo, do segundo professor em alguns sistemas municipais, né? E aí vem isso que eu falava, né? Então, compreender, né, que os sistemas têm autonomia desde que sigam essas normativas gerais lançadas pela União, pelo governo federal, pelo Conselho Nacional de Educação. Então, nós temos o segundo professor, e a diferença entre esses dois professores é que há muita confusão, né? O segundo professor, ele é um recurso de ordem pedagógica, né? Um aluno que tem dificuldade de aprendizagem em razão da sua deficiência. Ele vai auxiliar o professor regente nas atividades inclusivas, né? E ele é um professor da turma, não é um professor individual, um professor exclusivo do estudante com deficiência. Isso é muito importante, né? E aí sempre lembrar, o segundo professor, ele pode ser importante para alguns alunos, desde que haja previsão normativa da sua existência, né? Nos sistemas específicos, mas ele não é a panaceia para todos os males, porque ele não é professor individual, exclusivo, ele é um professor auxiliar do professor regente, que também deve estar preparado para lidar com o público da educação especial. Já o profissional de apoio, né, ele não tem função pedagógica, né, isso que é importante, ele vai estar ali para atender, auxiliar o estudante em atividades físicas e de higiene.
então não tem nenhuma função pedagógica, né? E aí esse profissional, então, ele vai prestar suporte ao estudante com deficiência na realização de atividades de ordem física e motora, alimentação, higiene, né, deslocamento. Esse é o profissional de apoio. Tá? Há muita confusão entre essas duas figuras, né? Então é muito importante a gente verificar em cada caso se é uma necessidade de um segundo professor ou se é a necessidade de um profissional de apoio. E aí, para finalizar, porque eu já passei do meu tempo um pouquinho, mas eu gosto muito desse quadro aqui, né, porque ele traz bem assim, deixa muito claro, né, para nós se aquela escola de fato é inclusiva, né? E a pergunta é: isto é inclusão? Né? Analise se seu filho ou se aquele estudante, a gente pode, enquanto promotora de justiça, passar por esse filtro aqui para verificar se aquela escola que nós estamos acompanhando de fato é inclusiva, se aquele caso, aquele aluno está sendo de fato incluído na escola, ou apenas está sendo formalmente incluído, mas materialmente ele continua num processo de exclusão, né? Então, o aluno fica a maior parte do tempo com a sua turma? Se a resposta é sim, essa escola, ela começa a parecer inclusiva. Se o aluno fica a maior parte, mesmo na escola, né, mesmo estando matriculado na escola, se ele fica a maior parte em outra sala, em quadro, local diferente, essa escola, ela incluiu formalmente o aluno, mas não o incluiu materialmente, né? Eu já acompanhei um caso uma vez, que um menino com deficiência, ele ficava, toda a sala ficava num canto e ele ficava no outro canto da sala com o segundo professor em cima dele, como se fosse um professor particular, né? Essa escola não é uma escola inclusiva. Esse aluno continua segregado, mesmo incluído na escola, né? Vejam, ó, a carteira do aluno fica junto às dos demais colegas? Sim, a escola é inclusiva. A carteira do aluno fica separada em um canto da sala? Essa escola não é inclusiva. As atividades da turma são adaptadas de acordo com as necessidades? Ou o aluno possui um currículo totalmente diferente, né? Temos que verificar essa situação. O aluno acompanha as atividades externas, inclusive excursões, né? Já pegamos aqui uma situação que a escola, uma escola particular, inclusive, né, não queria aceitar que uma aluna com deficiência frequentasse uma atividade no contraturno, né, uma atividade lúdica que tinha naquela escola, um projeto extracurricular, dizendo que não, a inclusão é só para atividades curriculares. Não, né? E aí queria oferecer uma atividade alternativa para aquela criança com deficiência. Não, a escola vai ter que se adaptar, garantir acessibilidade, inclusive física, né? Inclusive adaptar os seus espaços com rampas, né? Com todos aqueles as normativas de acessibilidade, mas também acessibilidade pedagógica, né? Para que esse aluno possa acompanhar as atividades internas e externas, né? O aluno tem apoio educacional especializado ou ele é cobrado em sala por aquilo que ainda não consegue, né? O professor sabe as dificuldades e habilidades e potencialidades do aluno, ou o professor precisa ficar perguntando para uma equipe externa, né, quais são as habilidades e dificuldades. O aluno é independente, valorizado e respeitado pelos colegas, ou o aluno é visto como desamparado, como carente ou como dependente, né? O aluno é encorajado a completar as atividades, ou os profissionais fazem as tarefas por ele, né? Eu lembro de ter atuado num caso, né, que era isso, um aluno com deficiência, mas ele, assim, era um excelente instrumentista, ele tocava violão, ele escrevia poesias, músicas, né, e isso não era valorizado pela escola, né, a escola, o menino estava completamente segregado naquela escola, e foi feito todo um movimento, né, com a comunidade, com a família, porque o objetivo da família inicial, quando procurou o Ministério Público, era tirá-lo da escola, né, e aí o menino sofria muito bullying, né, então foi feito todo um movimento, e no final esse menino estava se apresentando junto, eles criaram uma banda, né, e o menino tocava junto nessa banda, a banda tocava as músicas que ele escreveu um livro de poesia. Veja como isso foi, como é possível transformar essas relações nas nossas escolas, né? Se a escola é inclusiva ou não, então as atividades de apoio educacional são feitas no contraturno, né, preferencialmente no contraturno. As atividades de apoio educacional são feitas no mesmo turno da escola, sem se preocupar com o que o aluno irá perder, né? Então, essa filtragem, eu acho muito interessante esse gráfico aqui, né, essa comparação entre os dois modelos, porque mostra bem que muitas vezes, a gente, né, como eu disse antes, a gente conseguiu avançar no acesso, né, hoje 90% das crianças estão no ensino regular,
mas não é porque estão matriculados e frequentando que estão aprendendo, né, que de fato aquela escola é inclusiva, e esses são alguns desafios da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Para fechar, queria então divulgar também, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, nós criamos então um curso EAD disponível gratuito, né, na nossa plataforma do Ministério Público, então é ead.mpsc.mp.br, só acessar o site, fazer esse curso de 22 horas aula, com muito mais aprofundamento teórico e prático, né, sobre esses temas que nós estamos aqui discutindo. Então fica o convite aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, é só acessar o nosso site. E eu finalizo então com o meu agradecimento, né, o meu contato, e-mail aqui do Centro de Apoio, telefone, a gente está sempre à disposição para qualquer demanda, né, que for necessária. Estamos muito felizes, né, de estar contribuindo. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de estar contribuindo com esse projeto do Ministério Público da Paraíba, onde eu tenho grandes amigos, e espero que eu tenha ajudado a construir um pouquinho mais essa sociedade mais inclusiva, né, que a gente consiga ir aos pouquinhos derrubando essas barreiras que impedem as pessoas com deficiência. Segundo os dados do OMS, mais de 15% da população tem alguma deficiência, certamente esse número é muito maior, né, e nós temos que, enquanto Ministério Público, atuar para garantir que todas as pessoas possam exercer a sua cidadania e as suas potencialidades, né? E para isso nós precisamos de uma educação inclusiva que garanta o direito de todos e todas. Obrigado, um grande abraço e fico à disposição.